Hoje é o vídeo 7 do projeto 40 vezes melhor, um projeto onde eu compartilho os meus conhecimentos como coach e como especialista em sabotadores para que você possa atravessar esse período da quarentena da melhor forma possível. A verdade é que o mundo mudou, a nossa rotina mudou, as nossas relações mudaram e a gente precisa se adaptar a isso, a gente precisa descobrir dentro da gente os recursos que já existem, que já estão aí e que vão nos ajudar a passar por tudo isso de uma forma mais tranquila. E quem é que vai conseguir fazer isso com mais facilidade? Aquela pessoa que mais tiver autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele nos possibilita um autodomínio, ele possibilita que a gente tenha a nossa inteligência emocional, a inteligência positiva, né? E que a gente saiba perceber as coisas que estão acontecendo, que emoção que está surgindo, que pensamento que está por trás dessa emoção e simplesmente permitir que aquilo ocorra, permitir que aquilo flua, né? Porque muitas vezes a gente acaba entrando em processos de autossabotagem pelo crítico. O crítico é o principal sabotador que existe dentro da gente e que faz com que os outros sabotadores, que são cúmplices, sejam ativados e toda a culpa, todo o remorso, todo o arrependimento, toda a vergonha, todos esses sentimentos que são de uma baixa vibração, né, eles acabam surgindo a partir do crítico, que não permite que a gente se expresse, que a gente seja livre e também não permite que o outro também se expresse, seja livre, principalmente não permite que a gente se vulnerabilize, né? E ontem eu fiz questão de colocar, de gravar e de colocar aquele vídeo no ar para te mostrar que sim, é possível a gente viver uma vida bonita, sim, se relacionando bem com os nossos sentimentos. Não tem problema nenhum a gente sentir medo, não tem problema nenhum a gente ficar triste, não tem problema nenhum a gente chorar. Pelo contrário, quanto mais a gente prende o choro, mais mal isso faz, isso fica ali agarrado dentro da gente, né? E logo depois que eu terminei aquele vídeo, que saiu toda aquela emoção, que sim era minha, mas que sim também tá aí, né? A gente tá, de uma certa maneira, mais sensível, então a gente acaba também absorvendo emoções das outras pessoas, né? Porque estamos, enquanto humanidade, passando por um momento delicado e que essas coisas vão sim acontecer. Então a gente ter consciência disso e se permitir é o melhor caminho. Como eu falei ontem, né? A gente só tem como sair da crise atravessando a crise. Então a gente precisa encarar a nossa montanha-russa emocional e saber que ela vai acontecer, porque quanto mais a gente resistir, pior isso vai ficar. E aí hoje eu quero trazer para vocês um poema do poeta Rumi, que eu acabei entrando em contato com ele, ele apareceu num livro que eu tava lendo, e eu falei, gente, isso faz muito sentido. É assim, ó: a casa de hóspedes. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. Uma alegria, uma depressão, uma avareza. Uma consciência momentânea aparece, como um visitante inesperado. Dê boas-vindas e distraia a todos, mesmo que seja um bando de tristezas. Que violentamente esvazie a casa e, varrendo dali a mobília, ainda assim trate todo o hóspede com respeito. Ele pode estar purificando para dar passagem a uma nova alegria. O pensamento sombrio, a vergonha, a malícia. Receba-as na porta, rindo. Convide-as a entrar. Seja grato a quem vier, pois todos foram enviados como um guia do além. É claro que a gente tem que entender que, primeiro, que isso é uma tradução, não é o idioma original, e que ele também não foi escrito nos dias de hoje, né? Então, quando se fala que em depressão, a gente tem que entender que não é a depressão clínica que a gente tem, né, nos dias de hoje, ele está falando de uma outra coisa, e também, deixa eu ver o que mais que me chamou aqui a atenção, de receber, né, o bando de tristeza, a avareza, a vergonha, a malícia, pensamento sombrio. A gente tem que tomar cuidado, claro, com essas palavras e com o que exatamente tem de significado por trás disso, né? Não é pra gente ficar, se eu tô com depressão, falar, ok, eu tô deprimida, eu preciso aceitar a minha depressão, e é isso aí, vou deixar ela crescer. Não, a depressão, principalmente hoje a depressão clínica, ela é uma patologia, ela precisa ser tratada. Você precisa procurar um profissional que te conduza por esse caminho, que te ajude, né, a sair disso. Mas o primeiro passo que sim a gente precisa fazer é aceitar, eu estou em depressão, e não lutar contra isso, né? E aí você dizer eu estou com depressão também não significa você ficar agarrado, eu estou em depressão, e não querer se desidentificar dessa identidade, né? Então, para a gente conseguir solucionar um problema, primeiro a gente precisa ter a consciência de que a gente tem um problema. E nesse caso aqui, como a gente está falando de luz e de sombra, isso não é nem visto como exatamente um problema, sabe? É mais no sentido de assim, ó, não classifica as coisas como boas ou ruins. Entenda que qualquer sentimento que venha se revelar nesse momento é um sentimento que você precisa olhar e você precisa investigar o que ele está vindo ali para te contar sobre você, sobre a sua história, sobre as feridas que você precisa tratar e sobre sim a sua sombra, porque a gente é luz e sombra, bom
e ruim, bonito, feio, yin e yang. E por aí vai. Somos generosos em muitas coisas, somos egoístas em outras, somos sim avarentos em outras. Né? A gente nunca é exatamente igual em todo o contexto da nossa vida. Temos sim a nossa parte sábia, temos sim a nossa parte crítica. Né? E a beleza da vida é a gente saber lidar com tudo isso, não ocultar aquilo que a gente acha que é feio, né? E esconder e varrer para debaixo do tapete e fingir que aquilo não existe, vestir máscaras para proteger o nosso ego, para ser socialmente aceita, para não temer perder o amor de outras pessoas. Ao passo que se a gente sim olha para essa sombra e fala isso também está em mim, isso me possibilita, abre o meu caminho para a cura e para me relacionar melhor com isso, né? E ter a consciência e saber isso aqui está surgindo e eu decido ir mais para esse caminho, né? Decido por amor a mim, por amor ao outro, mas sabendo que tudo ele precisa tá integrado. Então, quando esses sentimentos vierem, eles vão vir porque a gente está num momento de mais estresse, a gente está num momento único e lindo. Se você olhar para tudo isso só pelo ponto da crise, das coisas ruins, da injustiça, se você encarar tudo isso como uma vítima, você vai perder excelentes oportunidades de se conhecer mais, de se relacionar melhor com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as pessoas que estão ao seu redor e de chegar do outro lado uma pessoa melhor, mais fortalecida, mais consciente, mais evoluída e até mesmo com muitos buraquinhos tapados, ao invés de chegar lá do outro lado com buraquinhos ainda mais abertos. Então, decida como você vai encarar o confinamento, como que você vai se relacionar com a sua sombra e com a sua luz nesse momento. Não se exija estar apenas na sua luz. Pensa numa fotografia, né? A gente não precisa nem de Photoshop hoje para editar uma fotografia, tem tantos outros aplicativos e até a própria galeria, né, o aplicativo mesmo que já é nativo de muitos celulares, ele permite que a gente faça essa brincadeira. Então eu te convido a fazer um teste. Abre uma foto no seu celular, vá no editor de fotos que já tem no seu celular e comece a brincar. Veja o que acontece. Se você vai totalmente para a ausência de brilho, se você anula todo o brilho e todo o branco da foto, o que acontece? Ela fica completamente preta e você não enxerga mais nada ali. E se você fizer o contrário, aumentar completamente o brilho, aumentar completamente o branco dessa foto, achando que uau, tudo que tem muito brilho, tudo que tem luz, né, é assim que tem que ser, a foto também vai ficar sem que a gente consiga enxergar o que tá ali. Porque vai ficar tudo claro demais, tudo branco demais, e também vai se perder a beleza das cores, dos detalhes, a vivacidade, a temperatura toda daquela foto. A plasticidade da foto vai embora. Se você vai totalmente para a sombra, para o escuro, para o preto, ou se você vai totalmente para o brilho, para o branco, para a luz. Então, na vida é preciso haver esse equilíbrio, é isso que traz a beleza para tudo. Então, eu te convido a atravessar esse período de confinamento, esse período de quarentena, onde um verdadeiro barril de pólvora vai estar acontecendo e vai atravessar melhor. Quem mais se conhecer, porque o autoconhecimento ele gera um autodomínio e ele gera uma melhor gestão das emoções, uma autoliderança melhor. Então eu te convido a olhar tanto para o seu lado sombra quanto para o seu lado luz, permitindo que sim, a sua sombra ela se revele para que você veja aquilo que você precisa ver dentro de você, curar dentro de você e que você não fique só presa no ideal de luz, de perfeição e que muitas vezes não vai ser atingido, né? E muitas vezes alguma coisa que a gente vê na nossa sombra e que a gente tenta negar, ali também tá o oposto da qualidade que a gente quer exaltar, né? E da mesma forma, quando a gente vê qualidades que a gente tem orgulho dentro da gente, se a gente exagerar essa mesma qualidade, ela também vira uma sombra. É o que eu explico muito no conceito da autossabotagem, né? Os sabotadores, eles nada mais são do que uma distorção da nossa personalidade e que por isso que é tão difícil às vezes identificar eles e abrir mão deles, porque a gente acha que eles são uma parte bonita e na verdade eles são só uma distorção daquilo que a gente tem orgulho dentro da gente, e que se a gente abre mão dessa distorção, a gente volta para nossa essência. Então, encare tudo isso que vai acontecer, que pode já estar acontecendo com você nesse momento como uma excelente oportunidade de se conhecer, de se curar, de se aceitar e de integrar todas as partes de você, ao invés de simplesmente continuar aí dividida, se criticando na culpa, no remorso, no arrependimento. Permita que tudo apareça para você como uma oportunidade, como um aprendizado. Encare sim e você já vai estar ativando o seu sábio e fazendo com que a sua luz brilhe ainda mais. Não tenha vergonha dos seus sentimentos. Permita que eles fluam dentro de você, assim como eu permiti ontem no meu vídeo. Eu fiz questão de postar o vídeo chorando, porque o choro ele surgiu ali, ele foi real, e eu falei, eu não vou parar, eu não vou regravar, vai ser assim mesmo, porque eu queria te dar permissão
para que você também entrasse em contato com esses sentimentos que talvez você esteja reprimindo dentro de você. E depois que eu terminei o vídeo, depois que eu chorei, eu já fiquei bem, aquilo já se aliviou dentro de mim, e é assim que a gente encara as nossas emoções. O problema não é ficar triste ou não ficar triste, ter medo ou não ter medo, mas o quanto tempo a gente passa no nosso medo, na nossa tristeza, o quanto que a gente tenta negar, o quanto que a gente alimenta ele. Então fica aqui, isso como reflexão para você. Eu espero ter contribuído para sua vida, e se você precisar de algum apoio, não tenha vergonha em pedir, procure esse apoio, porque todos nós vamos precisar disso para atravessar esse momento. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.